Economistas e analistas do mercado financeiro querem mais clareza do governo Lula em plano para conter gastos. O maior receio é o aumento de impostos e o Rodrigo Viga traz todas as informações para a gente. Especialista em contas públicas e economista Raul Veloso disse à Jovem Pan que essa regra fiscal corre o risco de ser mais um paliativo adotado por um governo. Ele entende até que relativamente é uma regra melhor que a do teto de gastos, mas esse governo, mais uma vez, não se preocupa e não ataca o cerne da questão: os gastos do governo, especialmente com previdência pública. Esse é um problema, segundo Raul Veloso, que não é restrito ao governo federal. Atinge também estados e municípios. Os gastos com previdência dos servidores são pesados no orçamento de prefeituras, governos e governo federal. No caso da União, abocanha mais de 50% das receitas. É preciso fazer ajustes que são praticamente impossíveis de fazer a curto prazo e sem outras mudanças de fato profundas. E aí há uma frustração e o resultado não consegue aparecer. Em 2021, 51% do gasto da União era a Previdência. Se nós não fizermos um programa de equacionamento, de arrumação da casa na área previdenciária, que não é simples, que demora, nós não vamos conseguir obter o resultado. Desculpem, o resultado que se quer. Nessa mesma linha, vai o economista da Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços, Fábio Bentes. Ele se manifestou preocupado com a questão envolvendo os gastos previstos nesse chamado novo arcabouço fiscal. Outra questão que precisa ainda ser esclarecida em relação às exceções, né? O Brasil é cheio de excepcionalidades. A gente acabou de vir do exemplo da pandemia, obviamente um exemplo muito extremo, mas a gente sabe que nesse tipo de medida geralmente há exceções, e essas exceções precisam estar muito claras para a sociedade, para que a credibilidade das medidas anunciadas sejam aceitas, né? Ou sejam absorvidas pela sociedade brasileira. O economista do IBMEC aqui do Rio de Janeiro, Gilberto Braga, viu, por outro lado, como positiva essa nova regra fiscal. Ter uma referência já é uma espécie de alívio para os agentes financeiros. Ele, no entanto, acha que o governo terá que ter muita habilidade em duas frentes: nas negociações com o Congresso Nacional para aprovação do arcabouço fiscal e também na comunicação dessa nova âncora fiscal proposta. Como a gente sabe, ela precisa ter uma tramitação política e, ao mesmo tempo, desarmar os espíritos do mercado financeiro para que as taxas de juros possam ser reduzidas no futuro próximo pelo Copom e para que isso ajude no combate à inflação. Esse primeiro round é um round positivo, o governo leva uma pequena vantagem porque teve uma proposta, ela é bem construída, mas ela não é de simples aplicação e simples entendimento. Luciano Feres, CFO da Somos Capital, vê pontos positivos e negativos nessa nova âncora fiscal apresentada pelo governo. Resta saber agora, o temor do mercado é como isso vai ser honrado, quem vai pagar a conta, que parte da população deve pagar a conta. Uma outra análise que nós temos visto é que as conversas estão demorando para sair. Então, o que a gente tem analisado? Tem analisado que o governo ainda não definiu. A gente acredita que deve ter um embate entre os ministérios, entre o presidente, entre o ministro, e isso a gente acredita que ainda tem muita coisa a fazer. Para Bruno Monsanto, sócio da RJ+ Investimentos, essa proposta de regra fiscal apresentada pelo governo federal nesta quinta-feira não vai ser suficiente para desancorar as expectativas de inflação e, consequentemente, não ajudaria na redução da taxa básica de juros. Como principal ponto negativo, e eu acho que isso vai ser o ponto mais criticado dessa proposta, é a desindexação das despesas, a inflação e a indexação à arrecadação, porque a gente sabe que esse governo tende a gastar mais e o aumento da arrecadação
pode vir de várias formas. A mais óbvia é aumento de impostos, que acaba gerando mais inflação e não resolvendo o problema da desancoragem das expectativas inflacionárias, que é o ponto mais determinante, como o Campos Neto tem batido muito nessa tecla, para que possa ser iniciado o ciclo de cortes de juros. Fica a expectativa agora de como essa nova regra fiscal poderá refletir na redução da inflação e na taxa básica de juros, hoje em 13,75%. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chegou a dizer que para cumprir a meta de inflação este ano, a taxa Selic teria que ser muito mais alta, de 26,5%. No Rio, Rodrigo Viga. Gustavo Segré, vamos também repercutir esse assunto. E ufa, né? São muitos pontos do arcabouço fiscal para a gente poder analisar. Mas é o seguinte, a Haddad trouxe essa proposta do arcabouço fiscal como um alívio, uma contenção de despesas, mas a gente viu aí na reportagem do Rodrigo Viga que o mercado teme esse possível aumento de impostos. Como conseguir equilibrar essas duas situações? Todos os economistas estamos de acordo que não é claro o arcabouço. Foca muito na questão de despesa. E mais ainda quando temos um governo que sempre vinculou, claramente, ideologicamente válido, a questão social. Mas todos sabemos também que o socialismo termina quando termina o dinheiro dos outros, dos que pagam impostos. Especificamente nesse ponto, há uma questão que eu gostaria de trazer, que é o impacto no funcionalismo público. E não tem coisa melhor que argumentar com dados. Paula, quando em 1995 o Brasil era Brasil, nessa época eram 163,5 milhões de habitantes e a quantidade de funcionários públicos nos 3 poderes e nos 3 estados eram de 6,2 milhões. Mais de 20 anos depois, hoje estamos falando de uma questão um pouco mais complexa, porque temos 210 milhões de pessoas, ou seja, um crescimento demográfico de 31%, mas a quantidade de funcionários públicos nos 3 estados e nos 3 poderes é de 12 milhões. Quer dizer que cresceu quase 100% para um crescimento demográfico de 31%. Tudo isso é despesa pública. E se não é comparativamente detida em função dos ingressos, o déficit se alastra. É impossível vincular o arcabouço, que só fala em arrecadação, que tenha como objetivo diminuir a taxa de inflação e diminuir a taxa de juros. Não vai ser possível.